A vida é curta. É uma frase que ouvimos, repetimos e, por vezes, sentimos com uma intensidade dolorosa. A sensação de que o tempo escorre entre os dedos, de que os dias voam, as semanas se dissolvem e os anos se acumulam com uma velocidade assustadora. É quase universal na vida adulta moderna. Mal nos damos conta e já estamos lamentando a falta de tempo para o que realmente importa, presos na espiral de compromissos, distrações e uma busca incessante por algo que parece sempre fora de alcance. Mas e se eu lhe dissesse que essa crença profundamente enraizada, a de que a vida é intrinsecamente curta, é, na verdade, um mal-entendido? E mais, e se essa percepção não fosse uma fatalidade imposta a nós, mas sim uma consequência direta de nossas próprias escolhas e hábitos? Há quase 2 milênios, um filósofo estoico, Sêneca, já desmascarava essa lamentação em sua obra sobre a brevidade da vida. Com uma clareza que ressoa de forma perturbadora em nossa era digital e hiperconectada. Ele nos convida a uma reflexão desconfortável, mas libertadora. Não recebemos uma vida curta, nós a tornamos curta. Sêneca não hesita em afirmar que a vida não é, de modo algum, um período insuficientemente pequeno. Pelo contrário, ela nos é concedida com uma medida generosa, um tempo vasto suficiente para a realização de grandes coisas. Se soubermos como empregá-lo bem. A questão, para ele, não é a quantidade de tempo que nos é dada, mas a forma como a desperdiçamos. Como permitimos que ela escorra sem propósito, sem direção, sem verdadeira presença. Pense nisso. Você já se pegou ao final de um dia, ou de uma semana, com a sensação de ter estado ocupado, mas sem ter realmente feito algo significativo? Algo que alimentasse sua alma ou avançasse seus objetivos mais profundos? Essa é exatamente a percepção que Sêneca abordava. Ele usa uma analogia poderosa. A vida é como uma grande riqueza. Quando essa riqueza cai nas mãos de um mau proprietário, alguém negligente, que não valoriza o que tem, ela se dissipa num instante, como areia. Não importa quão abundante ela seja, ela será consumida pela extravagância, pela falta de planejamento, pela incapacidade de geri-la. Mas, se essa mesma riqueza, por mais limitada que seja, é confiada a um bom guardião, alguém que a administra com sabedoria e propósito, ela não apenas se mantém, mas cresce e rende frutos com o tempo. Aqui, Sêneca não está falando apenas de dinheiro, mas do recurso mais valioso que possuímos, o tempo. Nós somos os guardiões de nossa própria vida. Quando a entregamos à negligência e ao luxo, e o luxo aqui não se refere apenas à opulência material, mas ao luxo da distração, da gratificação instantânea, da busca vazia por entretenimento e validação externa. Ela se esvai sem que sequer percebamos sua passagem. Vivemos em uma era onde esse luxo da distração é mais acessível do que nunca. Nossas telas nos oferecem um fluxo ininterrupto de informações, entretenimento e interações superficiais, transformando minutos em horas e horas em dias, que se perdem na névoa do consumo passivo. Sêneca observava que, quando a vida é escoada pelo ralo do descuido e da ausência de boas intenções, somos forçados a perceber que ela passou antes mesmo que soubéssemos que estava passando. Essa é a terrível verdade. Quantas vezes você já se viu imerso em tarefas sem sentido, em discussões infrutíferas, em atividades que não lhe trazem alegria nem crescimento, apenas para, ao final, lamentar o tempo perdido? Essa é a experiência da vida que se torna curta, uma sucessão de momentos não vividos plenamente, de atenção dispersa, de escolhas que nos afastam de quem realmente queremos ser. O filósofo estoico vai além, apontando para o papel de nossos vícios na aceleração dessa percepção de brevidade. Ele diz que vidas como a nossa, embora mesmo que passem do limite de 1000 anos, vão encolher a um mero período. Seus vícios vão consumir qualquer tempo que tenha. E o que são esses vícios em nosso contexto moderno? Não são apenas os vícios tradicionais, como o excesso de comida ou bebida. Em uma interpretação estoica, vício pode ser qualquer hábito ou compulsão que nos afasta da razão, da virtude e da nossa própria liberdade interior. Pense nos vícios modernos da mente, a procrastinação crônica que adia sonhos e projetos importantes, a busca incessante por aprovação em redes sociais, que nos torna escravos da opinião alheia, a ruminação constante sobre o passado ou a ansiedade sobre o futuro, que nos roubam o presente, o consumo exagerado de informações irrelevantes que entulham nossa mente, a incapacidade de dizer não a pedidos que nos sobrecarregam e nos desviam de nossos propósitos. Todos esses são vícios que, de uma forma ou de outra, consomem nosso tempo,
nossa energia e nossa capacidade de viver de forma plena e consciente. Eles nos aprisionam em ciclos de insatisfação, impedindo-nos de usar o tempo de forma que realmente construa uma vida rica e significativa. A essência da sabedoria de Sêneca é que a qualidade da nossa vida não é determinada pelo número de anos que vivemos, mas pela qualidade dos momentos que experimentamos e pelo propósito que infundimos neles. Se dedicarmos nosso tempo a atividades triviais, a preocupações fúteis, a seguir a multidão sem questionar, então, mesmo uma vida longa parecerá um piscar de olhos. Não porque o tempo seja naturalmente escasso, mas porque o preenchemos com o que é escasso em significado. A vida é longa o bastante, reitera Sêneca, para aquele que sabe bem dela dispor. Essa é a chave, a disposição, a gestão intencional. Em uma era onde nossa atenção é o novo ouro, e onde a economia da distração se esforça incessantemente para roubar cada segundo de nosso foco, as palavras de Sêneca são mais pertinentes do que nunca. Não podemos mudar o fato de que somos bombardeados por estímulos, mas podemos mudar como respondemos a eles. Podemos aprender a ser o bom guardião de nosso tempo e de nossa atenção. O que significa, então, usar bem o tempo? Não é necessariamente preencher cada minuto com produtividade frenética. É, antes de tudo, preencher o tempo com propósito. É dedicar-se a atividades que nutrem a alma, que promovem o crescimento pessoal, que aprofundam relacionamentos, que contribuem para algo maior que nós mesmos. É reservar momentos para reflexão, para o silêncio, para a contemplação. É ter a coragem de dizer não ao que é irrelevante para poder dizer sim ao que é essencial. É, em suma, viver com intenção, em vez de apenas reagir. Sêneca nos convida a uma auditoria honesta de como passamos nossos dias. Onde está nosso tempo indo? Quais são as atividades que realmente nos energizam e nos fazem sentir vivos? E quais são aquelas que nos esgotam e nos deixam vazios? A filosofia estoica nos ensina que não temos controle sobre eventos externos, mas temos controle sobre nossas percepções, nossas reações e nossas escolhas. E a escolha de como usar nosso tempo é talvez uma das mais fundamentais. Ao compreendermos que a brevidade da vida é, em grande parte, uma construção de nossas próprias mãos, ganhamos um poder imenso. Não somos vítimas de um relógio biológico cruel, mas agentes capazes de moldar a experiência de nossa própria existência. Podemos, a qualquer momento, decidir parar de desperdiçar, de negligenciar, de permitir que os vícios da mente e do hábito consumam nossa preciosa vida. Podemos começar a investir nosso tempo como um bom guardião faria, fazendo crescer em significado, em sabedoria, em paz interior. Este convite de Sêneca não é para nos tornarmos obcecados por cada minuto, mas para cultivarmos uma consciência mais profunda sobre como vivemos. É um chamado para autodomínio, para clareza de propósito, para uma vida que seja vivida plenamente, presente em cada momento. E não uma corrida desenfreada rumo a um futuro incerto. Quando começamos a fazer essas escolhas conscientes, a vida não se torna apenas mais longa em nossa percepção, mas infinitamente mais rica e satisfatória. Ela se estende não em números, mas em profundidade. A vida não nos é dada curta, somos nós que a tornamos curta pela forma como a desperdiçamos. A verdadeira riqueza não é o tempo que temos, mas como investimos em intencionalidade, propósito e presença. Reclamar nossa atenção é, em última instância, reclamar nossa própria vida e construir uma existência que seja verdadeiramente longa em significado e valor. Que escolha você fará hoje? Você será o mau proprietário que dissipa sua riqueza de tempo, ou o bom guardião que a faz prosperar? Se essas ideias ressoam em você, inscreva-se e siga nessa jornada de sabedoria estoica comigo.